Olá a todos vocês, seguidores de Soldadinho do Nordeste, o guardião da mensagem da cruz. Esse vídeo aqui, ele simula um ataque espiritual semelhante ao que eu sofro, sabe? Um dia me foi mostrado dois caminhos, um liso e calçado e as coisas boas desse mundo que levava ao maligno. E largo, viu? O outro, à esquerda, um caminho de roça, cheios de espinhos e tinha que caminhar por esses espinhos descalço, que levava os pergaminhos onde anciões liam esses pergaminhos com roupas vestidas de saco. E eu escolhi o caminho dos pergaminhos. E então mudou, toda a minha vida mudou, sabe? Eu vou mostrar esse vídeo aqui para vocês, fiquem aí por favor, em nome de Jesus. A minha vida, eu peguei aqui um exemplo, era mais ou menos isso aqui, ó, sabe? Transparência, 100%. Liderança jovem, comunitária, músico, cantor, coordenador do coral da igreja da minha cidade, na RCC também, ferroviário, professor, amigo da escola, organizador das primeiras e únicas Olimpíadas Estudantis da minha cidade. Depois dessa escolha que eu fiz, quando eu escolhi Deus, é só um resumo, minha vida ficou isso aqui, pessoal, ó. Tá vendo? Isso daqui que era transparente ficou isso aqui, ó. Você sabe o que é você não ter paz durante o dia, toda hora prova, todo dia, e à noite sofrendo esses ataques aqui. Veja só, pessoal, mas hoje eu tenho colocado muitas coisas nas redes sociais, estou gravando esse vídeo para que vocês entendam que o propósito na minha vida, eu sei para que eu vim a esse mundo. Eu sei, hoje eu sei perfeitamente. E o inimigo, ele quer fazer de tudo, há muito tempo, para não deixar eu seguir, cumprir a minha missão. Presta atenção vocês aí. A única... É assim, ó. O meu eu sai de mim. E ele é voraz desse jeito que nem esse leão. Só que parece ser um ser humano, mas não é humano. Não é essas coisas que os filmes mostram não, sabe? Esses filmes de terror, não. Parece humano, mas não é, mais forte. Minha família sabe. Meus familiares, amigos, vizinhos são minhas testemunhas desses acontecimentos comigo. E eu gritava pelo Senhor, Senhor, me ajude, orava, rezava. E não vinha socorro nenhum. Não foi uma nem duas não. Passei 12 anos sem dormir com minha esposa na mesma cama para deixar ela dormir. Era assim, desse jeito. Como alguém ia dormir? Ataques fortes espirituais. E quando eu tentava fugir, é que o maligno agia. Porque eu não sei publicar vídeo. Foram anos, irmão. Meu sobrinho, o varão Bruno, da Assembleia de Deus, ele me falava dessa guerra espiritual. Eu não acreditava. Porque ele era meu sobrinho, eu não acreditava. Foi preciso um promotor de justiça, meu amigo Dr. Samuel, me falar para mim começar a acreditar. A guerra espiritual é verdadeira. Se um escolhido sofre muito, um escolhido por Deus sofre muito ataques espirituais, imagine quem entre Deus e o maligno escolhe Deus. Você está entendendo? Os ataques é pior, vocês não têm noção, pessoal. Eu consigo às vezes identificar ele nas pessoas pelo olhar sombrio. Por mais que me dê sorriso, me dê tudo, sabe? Abraço, eu consigo identificar. Eu aprendi a identificar pelo discernimento que o Senhor me deu. Sabe qual é a minha alegria? É que eu escolhi Deus, sabe? E Ele todo momento esteve comigo. Eu pensava que eu estava sozinho, mas Ele esteve comigo, está comigo até hoje. Um dia o maligno ele
Assista esse vídeo completo no YouTube, quem está me seguindo nas outras redes sociais. Ele se transformou em uma marrã de ovelha e foi para a porta do paraíso. E na porta do paraíso, o inimigo, ele brandava: Senhor Deus Altíssimo, esse é teu servo Rogério que te escolheu ao invés de mim. Abre a porta do paraíso para ele por 3 vezes, em forma de uma marrã virgem de cabra, que saía a mão das costelas e me colocou no lombo. E a porta do paraíso não abria. Simplesmente não abria. E ele me levou para um lugar como numa nuvem e mostrou as maiores riquezas. As maiores riquezas, mulheres mais belas que me daria. Era só eu renunciar ao Altíssimo e o adorar. E eu olhava para a porta do paraíso, a porta não abria. E me veio algo injetado no coração, a sabedoria, e me fortaleceu. Então eu disse para ele: se a porta do paraíso não abriu para mim, é porque não chegou meu tempo. E o que adianta ter tudo isso e perder a minha vida eterna? Se afaste de mim, em nome do Senhor Jesus Cristo. E ele me atirou de cima para baixo, e uma misteriosa mão me amparou, e fui amparado também por uma família na zona rural. Na noite seguinte, não demorou. Ao invés de vir só ele, o sombrio, forte, sabe? Eu não tenho inimigo, eu não queria, se eu tivesse, eu não queria que passasse o que eu passei. Veio ele mais 2, e eles iam me tirar, sabe? Eles iam me levar, tirar o meu eu de dentro. Às vezes a gente parte para a eternidade, sabe? A gente nem vê, dormindo. E então eu gritei pelo anjo Gabriel, gritei pelo anjo Rafael e nada. Então eu gritei no desespero: Miguel! E eu vi uma espada na cabeceira da cama fazer aquela zoada. E eu vi uma forte luz acender no quarto, mais branco que qualquer lâmpada desse mundo. E os 3 inimigos partiram em retirada. Então eu me sentei na cama e disse: Senhor, o que está acontecendo comigo? Se é de dia não tenho paz, à noite é atormentado por esses demônios. Olhei para aí, estava aquele clarão. Cheguei também a dormir com a lâmpada acesa quando eu olhei para cima, né? Então a lâmpada estava apagada e aquele clarão que estava no quarto foi se fechando aos poucos. Isso é verdade que eu estou falando para vocês. Creio nesse nordestino aqui. Tempos depois me apareceu um ancião e se identificou como o profeta Samuel, com roupas vestidas de saco, parecendo um saco de açúcar, daqueles que os irmãos escravos colocavam, né, nos navios. E ele disse para mim: Rogério, por você ter escolhido o único e verdadeiro Deus Altíssimo, ele enviou-me a ti para te ungir. E então, de joelho, eu fiquei na frente dele, ele me ungiu com óleo que eu senti no meu sonho, sabe? Eu fui tirado de mim naquela noite, mas eu senti no meu sonho um cheiro que eu nunca vi na minha vida, perfume. O óleo parecia um mel fino de abelha. E pessoas que estavam em redor começaram a tirar flecha. Essas flechas saíam não de arco, mas da língua, da boca, flecha de aço, em direção ao profeta e a mim. E eu me levantei e abracei o profeta, deixei que as flechas acertassem minhas costas, mas não deixei que acertasse no profeta, e acordei-me como se tivesse abraçado com ele. Tempos depois, fui levado a um grande templo branco, todo branco, e havia uma imensa fila. Eu era o último daquela fila, por isso que eu falo, de todos os servos, eu sou o último da fila. E então aquela fila andou em milésimo de segundos, e uma escrivã, como um escrivão ao mesmo tempo, num grande livro celestial, disse: Rogério, por você ter escolhido o único e verdadeiro Deus Altíssimo, seu nome vai ficar aqui. E ela escreveu meu nome primeiro com letras de ouro, que eu nunca vi meu nome escrito de uma forma tão bela, daquele jeito. Depois, enquanto eu estava dormindo, foi quando eu vi uma voz doce e suave me chamar pelo nome: Rogério. E eu respondi: eis-me aqui, Senhor. Eu acordei sentado na cama, depois me levantei, fui ao banheiro, higienizei as mãos, fui para a sala e o sono me pegou muito forte.
Já vim praticamente que dormindo para a cama. Foi como se tivesse me aplicado uma injeção para dormir. Já deitei ressonando e ouvi a mesma voz me chamar pelo nome, Rocher. E eu respondi, falai, Senhor, teu servo pecador te escuta. E lá estava na minha frente, irmãos, com suas vestes resplandecentes, com aproximadamente 2 metros a passar, cabelo à altura do ombro. As vestes vinham até os punhos, até os tornozelos. Parecia que uma estrela tinha descido do céu e tinha uma áurea que o protegia. E ele me disse que era o anjo da revelação, e por eu ter escolhido o único e verdadeiro Deus Altíssimo, ele tinha sido enviado para me mostrar como seria o arrebatamento e as coisas futuras. Então eu disse para ele, eu apontei para mim na cama, sofrido, Senhor, veja, quem vai acreditar em mim? Se fosse antes das provas, sabe, gente? Eu tava com a barba, cabelo, parecendo um louco. E eu cheguei, não tenho condições nenhuma, não sou nenhum líder religioso, nem tenho condições. Então ele disse, feliz e abençoado todo aquele que em você crê. Vamos, e me levou por uma escada que descia do céu até o quarto. Me mostrou o arrebatamento, como vai ser, irmão. Ele abriu o futuro na minha frente, como quem joga uma tarrafa no mar. E disse, veja. E eu vi o arrebatamento, irmãos. As pessoas arrebatadas com suas vestes alvas, transparentes, mais alva que a neve, com sua coroa se juntando a um grande exército de anjos. Olha, toda vez que eu falo eu me arrepio, pessoal. Um grande exército de anjos. E cantavam glória em direção a um sol brilhante, sabe? Brilhante, que eu nunca vi na minha vida. O glória era esse aqui, irmãos. Glória, 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 glória. Ô irmãos, eu aconselho a vocês que reconheçam que Jesus Cristo é o Senhor, sabe? Creiam em Deus, clame pelo Espírito Santo. Não queiram ficar para trás não, que eu vi o que vai acontecer depois. Até hoje, nos meus sonhos reveladores, eu nunca errei. Até hoje, sabe? E eu disse, e então depois que ele me mostrou o que vai acontecer depois, eu disse, Senhor, para qual comunidade eu devo ir? Ou seja, católicos, espíritas, da caridade ou evangélicos, demais religiões. Ele fique no ponteiro do meio-dia. Tá entendendo, irmão? Porque a igreja no céu será uma só. E eu desci por uma escada, mas já não estava aqui na minha casa. Estava próximo aqui à estação. E havia não só mais espinhos pelo chão, mas uma grande floresta de mandacaru, sabe? O mandacaru, ele simboliza a força do povo nordestino, como escreveu Euclides da Cunha, o sertanejo antes de tudo, um forte. E essa floresta de mandacaru simboliza as pessoas que não vão acreditar em mim, que não creem em mim, os próprios meus, sabe? Mas o que me conforta é porque José do Egito foi negado pelos deles. Moisés foi defender um hebreu lá da mão dos faraó e aconteceu o que aconteceu, né? E foi dedurado por eles. Ele teve que sair fugido para o deserto. O próprio Jesus Cristo, quando pregou na sinagoga a primeira vez, falaram os anciões, esse não é Jesus, filho de José o carpinteiro e Maria sua mãe? Então, quem sou eu perto deles? Quem sou eu? Tá entendendo? É difícil, irmão, você pregar a verdade. Você olha no meu testemunho, você vê tudo que o Senhor tem me mostrado está acontecendo pelo mundo. Até hoje eu nunca errei. Fora outros e outros que eu não publiquei, com testemunhas do homem mais simples do campo, a mulher mais simples, ao empresário, até o atual prefeito da cidade, ele é testemunha. Tempos depois, irmão, fui tirado de mim.
e estava de joelho, com os braços estendidos em direção ao sol. A palma dos pés estava para trás. Um sol diferente, sabe? Muito diferente o sol da tarde. E eu vi uma cachoeira de fogo descer do sol, mas não para mim. À minha direita, e lá estava o Cristo crucificado, sabe, irmãos? Com 1,70 m mais ou menos, sofrido, viu? Olha, ele tinha os olhos castanhos, cabelo mais ou menos na altura do pescoço, a barba não era tão grande, ele não era branquinho, como as estátuas mostram aí, ele era um marrom pardo, sabe? E o fogo ficou rodopiando nele, e ele levantou, ele estava com a cabeça no peito esquerdo, eu à direita dele, e o fogo, ele olhou para mim, e sorriu com os lábios, com os olhos, e aquele fogo veio até a mim e ficou rodopiando do mesmo jeito, rodopiando, e eu olhando para o Cristo, sabe? E ali ao mesmo tempo eu via que ali, aquilo dali era por mim, aquele sacrifício, por todos nós aquele sacrifício, sabe, irmãos? Era por nós. Irmãos, estou aqui arrepiado, sabe? Ali foi por nós, irmãos. Seja você, seja você quem for que estiver assistindo esse vídeo, você, o senhor, a senhora, jovem, criança, onde chegar, aquele sacrifício foi por nós, eu vi lá. E então, aquele fogo ficou rodopiando e voltou para o sol, sabe? Eu me acordei, aquele sacrifício, irmão. Ali, se você tiver com suas vestes mais preta do que o betume, sabe? Seu pecado pior que for, confesse ao Senhor Jesus, a Deus Altíssimo pelo nome do Senhor Jesus Cristo, e você ficará mais limpo que a neve. Creia. E então me veio o entendimento de tudo que eu estava passando, desde a escolha entre os dois caminhos, sabe? A guerra espiritual, porque muita gente esqueceu de mim, os meus próprios da família, sabe? Eu passei por provas que eu falei que não tem um inimigo, mas se eu tivesse, eu não queria que passasse as provas que eu passei. Que nem eu falei, era isso, aquele cara resolve tudo, ajuda, emprega, sabe? Aí ficou isso aqui, ó. Ficou isso aqui em minha vida, sabe? Pior do que isso aí. Eu não desejo para um inimigo, sabe? Mas me veio o entendimento de tudo que eu estava passando, a guerra espiritual, tudo, 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 a defesa do arcanjo Miguel. E então, dia 1º de setembro de 2018, eu fui tirado de mim e levado ao universo, e a Terra estava tamanho de uma melancia grande, uma bacia grande, que eu podia abraçar a Terra, o planeta Terra. E voltei. Com o tempo dormi de novo, fui levado lá novamente ao mesmo lugar. E então vi à esquerda do sol nascente uma grande pedra vindo em nossa direção. E nela estava escrito 2018, Acraseada 2068, e pontos luminosos atrás, sabe? Atrás, pontos luminosos. E então eu ouvi uma grande voz no centro do universo dizer: Rogério, eu sou. Por você ter me escolhido, a ti eu te faço saber primeiro. E eu tentei olhar aquela voz mais forte que o mais forte trovão, de onde vinha, mas eu não consegui. Eu estava com medo ao mesmo tempo, não. Eu desfaleci e voltei. Me sentei na cama, que eu tenho uma saúde debilitada, eu não posso me levantar e sentar de vez, mas nesse dia eu me sentei. Cheguei, o Senhor falou comigo. Fui orar, irmãos, fui orar, e depois, com o tempo, dormi novamente e fui levado à televisão aqui de casa. Aí eu vi uma emissora onde tem um senhorzinho, gosto muito dele, e uma moça de uma emissora que tem uma reticência, sabe? Uma reticência, Então, ponto de exclamação, perdão, pessoal. Ela olhar fixa para mim com um olhar de coruja e dizer:
daqui para o dia 18 desse mês haverá um terremoto no Japão com deslizamento. E de 9 a 12 vidas serão ceifadas. Eu me acordei assustado, sabe? E eu ainda tinha medo de falar. Dia seguinte me deu uma dor forte no peito. Minha irmã veio aqui, mas minha sobrinha para me levar para o hospital. Eu falei que não, que era espiritual, ia passar e passou mesmo. Eu testemunhei que o Senhor tinha falado comigo, ela não acreditaram. Eu cheguei e disse, para que vocês creiam, daqui para o dia 18 desse mês vai dar um tremor de terra no Japão, como me foi anunciado. Elas acharam que eu estava louco. Quando foi no dia 6 de setembro de 2018, pode olhar, irmão, grave esse número, 6 de setembro, aconteceu de 2018, do mesmo jeito. Isso foi em 2018, quando foi em 2019, justamente dia 6 de setembro, sabe? Dia 6 de setembro de 2019. Eu estava no mar e havia uma grande turbulência, muita gente, e aquela onda forte, forte. E então eu levantei a mão direita para o céu e gritei, Senhor, não, eu estou aqui. E aquela grande onda se acalmou e colocou eu e as outras pessoas em segurança na praia. E em milésimo de segundos, milésimo, eu já estava na minha cidade aqui, onde tem um pé de árvore. Havia muitas crianças ao meu redor. E então eu ouvi a mesma voz de 2018, que eu guardei a voz do grande eu sou, dizer lá de cima, acaso não fui eu quem fiz a boca do homem? Eu tomei uma bronca, irmãos. E eu olhei para cima com medo e vi a nebulosa, a escuridão do universo e vi quase como um grande olho esverdeado, sabe? Não estou dizendo que é o olho de Deus, mas eu vi como um grande olho. E daqui da terra eu comecei a gritar, só vós é Deus, Senhor, só vós é Deus, Senhor, só vós é Deus, Senhor. E eu fui levado a uma caixa de som com microfone. É por isso que hoje eu estou nas redes sociais. Eu compus até uma música que os direitos autorais são para o Hospital Irmã Dulce. A música que fala só voz é Deus. Viver só para Deus, caminhar com Jesus e com o Espírito Santo carregar nossa cruz. Só voz é Deus, Senhor. Só vós é Deus, Senhor, e a ti meu louvor. Veja, irmãos, quando foi em 2020, perdão, ele voltou a falar comigo e me mostrou o que ele quer da Igreja Apostólica Romana, a missão que eu tenho que levar para a Igreja Apostólica Romana lá no Vaticano. Uma delas, ele quer a renovação da igreja, irmãos. Ele quer a renovação da Igreja Católica. E quanto mais aquela mulher que está no lugar de minha mãe, né, que representou, que é a mãe Paquinha, com muito amor a ela, ela cumpria as ordens que o Senhor dava, sabe? Era que o Altíssimo falava mais com ela. Tá entendendo, irmão? Falava mais com ela, ou seja, ela é uma pessoa de idosa, essa segunda mãe minha, pelo qual eu tenho muito amor, e me ama também. A mulher simboliza a igreja, ela simbolizou a igreja católica, eu entendi a missão. E quanto mais ela cumpria o que o Senhor mandava, as ordens que eu vi, me foi mostrado, é que o Senhor falava mais forte. Glória a Deus. Mas as coisas do mundo, irmão, as coisas do mundo atacou ela, ou seja, atacou a igreja. E eu estava lá diante daquela situação e defendi pessoas jogando pedra, as perdições desse mundo. E as portas da igreja foram fechadas para aquelas coisas do mundo. Acreditem nesse nordestino, meu testemunho é fiel e verdadeiro. Veja bem, gente, depois fui levado a uma assembleia, uma assembleia mista da ONU, e uma mulher chegou e disse para mim, que é só um resumo, é só um resumo que eu estou falando. Disse para mim,
Rogério, você é o de número 12 que vem testemunhar a volta de Jesus até 2068. Aí eu falei, aí ela me mostrou, veja aquele senhor, tem uma senhora ditando para ele e ele está psicografando, dizendo que Jesus voltará até 2068, até 2028, perdão. E eu disse para ela, não, o dia, a hora que o nosso Senhor Jesus Cristo voltará, ninguém sabe. Mas eu vim falar de um grande meteoro que está vindo, de 2018 a 2068, como me foi mostrado. E só o Vaticano pode convocar os líderes mundiais para nos defender dessa ameaça que vem do espaço. E ela olhou para mim com um olhar de águia e coruja junto, fixo, sabe, disse, falastes bem. O Senhor confiou em suas mãos milhões de vidas, veja, pessoal. E ela colocou um cheque no meu bolso, um papel que representava dinheiro. Eu não aceitei. Cheguei e disse a ela que o que é de Deus não se vende, não se troca por dinheiro, é simplesmente puro. E ela chegou e disse para mim que era preciso para mim poder chegar ao Vaticano. Tempos depois, fui tirado de mim e levado como um grande templo, sabe, católico e evangélico ao mesmo tempo. E um ancião chegou, pegou e disse que ele estava como num estado latente, sabe, num estado latente. E ele disse para mim, aí tinha uma mulher que cuidava dele, uma mulher jovem, cabelo curto, essa mulher simboliza a igreja. Como se ele tivesse sido um papa, um sacerdote, alguém, um líder religioso que já partiu para a eternidade, sabe? E ele chegou, pegou e levantou-se e disse para mim, apontou para o relógio dele, e disse, Rogério, quando chegar no Vaticano, diga que o tempo te envia até lá. Use essas palavras. Vaticano, o tempo me envia até vós. E eu, irmãos, me acordei, sabe? Me acordei. Hoje vivo aqui na minha casa, hoje eu sou prisioneiro de Cristo, escravo de mim mesmo. E vivo feito um eremita dentro da minha própria casa, para evitar o mundo, as coisas do mundo, evitar que lá fora pode ter alguém usado pelo inimigo contra mim, que nem já foi muita gente usado, ao invés de ter gratidão, sabe? E eu prefiro ficar aqui com minha família, só vou na rua para resolver o essencial, sabe? Vivo feito um eremita e clamando para que meu testemunho chegue nas mãos de algum representante do Vaticano, para que chegue lá ao Vaticano. Eu sei o que eu vi, irmãos. E vejam, eu previ a Covid-19 por revelação. As inundações de 2023, está aí nas minhas redes sociais, antes de acontecer eu coloquei. Os terremotos na Síria, na Turquia, a explosão em Beirute, a divulgação da bomba-mãe na Rússia e uma explosão no posto, tudo ao mesmo tempo. Pode olhar aí para vocês verem o que aconteceu com Kim Jong-un, o sumiço, são coisas que eu estou lembrando. Acidentes aéreos, acidentes terrestres, sabe? Esses ataques do Hamas a Israel, uma semana antes me foi mostrado o que está acontecendo na Palestina. Um dragão destruiria uma cidade, a Palestina está sendo destruída, é só dor de um lado e do outro. Quem está ganhando com isso é o inimigo. Mas uma semana, na quarta-feira que aconteceu esses ataques, uma semana antes, né, eu fui avisado. Aí na quarta-feira da semana que aconteceu os ataques, me foi dito que o espírito do anticristo, não o anticristo, se manifestaria na sexta-feira. Olhe vocês que estudam aí, que perfeição. Sexta-feira foi 6.
do mês, sexto dia da semana, 6 horas da manhã no sábado, foi o ataque do Hamas, mas eles já estavam preparados desde sexta, e assim formou o número 666, que o espírito do anticristo está no mundo, gente, está no mundo, antes mesmo do período romano, sabe? No período romano, tempo de Hitler, e tempo dessas guerras aí. E depois me foi dito que o espírito do anticristo é invocado também às sextas-feiras. A sexta-feira, irmão, veja a semelhança. Foi o dia que nosso Senhor e Salvador foi crucificado na cruz por todos nós. Vocês estão entendendo aí, irmãos? Então é na sexta que ele mais se manifesta invocado. Oremos muito, irmão. O pessoal inventou sextou. Cuidado com esse sextou, pelo amor de Deus. Principalmente os que pegam carro, pegam moto, as bebedeiras. Cuidado. Fica em família. Quer beber, bebe. Eu não aconselho, bebe, mas fica em família. Se beber, não dirija, não pega em direção. Se alguém ofende com palavras erradas, não retorne. Use o silêncio de Jesus Cristo, não dê lugar ao diabo. Ouça esse nordestino. Dia 20 de dezembro de 2023, eu fui avisado que no Japão daria um grande tremor de terra. Quando foi no dia 1º de janeiro, aconteceu, gente. Aconteceu, que nem vocês aí estão me seguindo fielmente. Eu não erro, até hoje eu nunca errei. Pessoal, falei que a Indonésia pagaria devido à idolatria dos vulcões. Está aí nas redes sociais. E realmente um vulcão estourou. E justamente numa publicação que tem o número 1. E no YouTube o número 14, pode deixar aí passando, ou então vai rolando. Publicação de número 22, quando chegar o número 22. O vulcão estourou e 22 pessoas tiveram suas vidas ceifadas. Até hoje eu não errei. Peço orações pela nação do senhor Nicolás Maduro, pois há 3 anos atrás, quando eu tive um aviso com filho meu e outro jovem, e com meu filho e outro jovem já aconteceu, eu vi o senhor Nicolás Maduro representando a nação, lavada de sangue inocente, devido à ambição, e hoje já se fala em guerra lá. O senhor Nicolás Maduro está reclamando, dizendo que está sendo ameaçado. Oremos pelaquela nação, oremos pela Indonésia, oremos pela conversão desses países pagões, que reconheçam que só o Senhor é Deus, que eles deixem de adorar estátuas, imagens de pessoas, animais. Eles reconheçam que só o Senhor é Deus, pois quando essa pandemia veio, quando eu tive o primeiro aviso, eu vi a fúria do Senhor descer naquela nação e esmiuçar uma estátua que estavam adorando, e dessa estátua sair 7 demônios, 7 males a ganhar o mundo. Foi o primeiro aviso e depois o segundo, que foi certeiro. E quando eu falei que havia um mal sobre a humanidade, que as pessoas não iam poder se abraçar, não iam poder visitar as casas, sabe? Não ia poder pegar na mão, não iam poder se visitar uma coisa a outra, iam ficar trancados nas casas. Teve gente que chegou e me chamou de louco, me chamou de maluco, como sempre. Mas teve gente que não, que nem com o padre Romário hoje, a irmã Cleonice, que sou minha testemunha. Um irmão meu, irmão do tempo, não de sangue, mas do tempo, que partiu para a eternidade. Ele disse para mim: irmão, quando você fala, eu acredito. Você disse que eu ia ser pai. E nem minha esposa sabia que eu estava grávida, que ela estava grávida. E realmente ela estava grávida, e hoje eu sou pai. Você me falou que o trabalho lá nas máquinas ia parar. E realmente o trabalho parou. Fora outros testemunhos. Acreditou essas 3 testemunhas em mim. Chegou o carnaval, a pandemia veio, chegou o carnaval, chegou as políticas. Eu ainda estava com medo de falar, sabe? Eu tinha medo, era no áudio. Eu gravei um áudio aqui, porque na minha cidade aqui, nas cidades vizinhas, com a política, né? Zerou a Covid, zerou. Aí todo mundo saiu, parecendo que estava saindo em carnaval, correndo atrás dos políticos.
Eu soltei um áudio aqui para todos os meus contatos. Pessoal, não saiam. A Covid não passou. Fiquem nas suas casas. Eu sei o que eu vi. Eu sei o que eu vi. O mal que veio sobre a humanidade. Porque nossos líderes ficam aceitando que essas nações adorem animais como deuses, onde só o Senhor é Deus. Eu vi a fúria do Senhor descer sobre aquela nação que ganhou o mundo. Prestem atenção, não saiam de suas casas, votem nos seus políticos, mas fiquem nas suas casas. Ninguém acreditou em mim, irmãos. Ninguém acreditou em mim. Aí na minha cidade aqui, região, tiveram muitos óbitos, viu? Infelizmente. É como agora, gravando esse vídeo, eu não sei publicar nada, sabe? Eu não sei. Eu estou aqui porque o Senhor disse, acaso não foi eu que fiz a boca do homem e me levou para aquela caixa de som com o microfone? Mas eu tenho esperança que um dia algum líder religioso, sabe, representante do Vaticano, da ONU, aceite meu testemunho, não para me ser santo, eu sou um pecador. E desde já eu falo, eu não sou profeta. Eu sou o último de todos os servos do mundo. Se pegar e der a volta ao planeta, nos servos católicos, espíritas da caridade, evangélicos e demais religiões, fizer uma fila, eu sou o último servo. Eu não anuncio só coisas ruins, irmãos. Sou obrigado a ter que anunciar, mas já fui tirado de mim. A eternidade existe, lá é bom, vocês que já perderam alguém. Se você souber quem perdeu alguém, mostre essa passagem desse vídeo, essa pessoa. Ajam pela fé e a caridade. Na entrada, uma mulher morena que eu nunca vi na minha vida. Me esperou, eu entrei. Havia muitas crianças brincando, de todas as tribos. Um verde florido muito bonito, uma grande árvore que de todo lugar se via, que simboliza a árvore da vida eterna. Um sol muito brilhante, as pessoas a contemplarem. E então eu entrei pela porta da ação e a porta da fé se abriu. E entrou uma mulher e seu esposo estava esperando. Acredite, irmãos, nesse testemunho. E eles conversavam em inglês, mas eu entendia no português. Ela disse, Johnson, eu estou aqui porque eu partiu para a eternidade, né, para não usar a palavra. E ele disse, sim, minha querida, no inglês, conversando telepaticamente, sem usar a boca. Ela, não, eu tenho que voltar para nossos filhos. E ele disse, você era para ter vindo comigo no dia do acidente, você pediu para voltar, você já cumpriu sua missão. Vamos, minha querida, abraçados, saíram, pessoal. E lá nesse lugar não usa cadeira de roda, não usa óculos, sabe? Não tem cicatrizes. Lá é perfeito, irmão. Todos os idiomas se entendem. E eu vi toda aquela situação e eu disse para aquela mulher que me esperou, se eu estou aqui, então é porque eu parti para a eternidade, para não dizer outra palavra. Ela, não, Rogério, por você ter escolhido o único e verdadeiro Deus Altíssimo, foi permitido te mostrar, sabe? Quando eu falei a ela, perguntei a ela se eu estava ali porque eu tinha partido para a eternidade, eu disse a ela, não, eu não posso ficar aqui. Tem minhas duas filhinhas pequenas que precisam de mim, que são as filhas da prova. E Maria Rita, minha sobrinha, meus outros filhos e filhas precisam de mim. Ela, não, Rogério, por você ter escolhido o único verdadeiro Deus Altíssimo, Ele permitiu você ver o que acontece quando nós partimos da terra. A nossa matéria fica, o nosso eu vem para cá. Acredite, irmãos, nesse nordestino, que não testemunha por dinheiro, nem por fama, não quer nada. Simplesmente que o testemunho chegue ao Vaticano e lá, com minhas provas, testemunhas, que é o que eu mais tenho, seja analisado o que me foi confiado. Depois me foi mostrado a eternidade, eu estava ao lado do meu pai. Do mesmo jeito, irmãos, estava a Fabiana Anastácia lá, gloriando um louvor que eu nunca vi na minha vida, que era esse: não importa o que a gente viveu, o importante é que o milagre vai acontecer. Glória, 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 por 3 vezes junto a outras pessoas.
Irmãos, tem muitos irmãos aí, eu publiquei um vídeo antes desse, explicando a diferença entre o anticristo e o espírito do anticristo. Presta atenção, irmão, vou aproveitar. O espírito do anticristo já está no mundo. O anticristo, se ele tiver, ainda não se revelou. Pode ser uma criança, um homem, pode ser daqui mais para frente. O que acontece? O anticristo, muita gente aí fica acusando aquele presidente da França, o Macron, né? Emmanuel Macron, Barack Obama, o Elon Musk, aquele genro do presidente Donald Trump, o dono do Facebook. Não, irmão, não façam isso. Não julgue, irmãos. Não seja juiz de ninguém. Não faça isso. Se lembre que você é um católico, você é um evangélico, você é um espírita da caridade. Você não pode apontar seu dedo e estar julgando para ninguém, sabe? Você não pode fazer isso. Não faça. Não faça, sabe? A palavra de Deus diz que onde tiver 2 ou 3 no nome dele, ali ele estará. Mas se tem 2 ou 3 só apontando, ali é aquele da fulano de tal, às vezes até excomungando. Pessoal, esse povo, eles têm família, gente. Eles têm esposa, eles têm os filhos, alguns deles netos. A partir do momento que você está jogando energias ruins nessa pessoa, eles todos estão correndo risco. Faz isso não, irmãos. Deixa o tempo mostrará. E eu adianto vocês, eu adianto que me foi mostrado. Eu nunca vi o nome na minha vida pelo qual eu não posso revelar a vocês, a não ser o Vaticano. O anticristo, irmãos, ele terá o sobrenome russo. Me foi falo o nome. Eu pesquisei, mesmo sem saber, e eu encontrei a família. Me foi dito o nome e eu encontrei a família, uma das famílias mais ricas realmente do mundo, famílias religiosas e mais rica do mundo, sabe? E ele será praticamente quase como um poliesportista, sabe, gente? Ele tem um sobrenome russo, mas não quer dizer que ele não esteja no Brasil, não esteja no Japão, na Indonésia, na Dinamarca, na França, em qualquer lugar, porque essa família é uma família, nos Estados Unidos, essa família é uma família muito grande. Ele terá o sobrenome da nação da Rússia. Acredite nesse nordestino. Irmãos, desculpe se o áudio ficou grande, era só para me mostrar o ataque espiritual. Eu volto a falar novamente. Se você está numa situação boa, continue orando. Se você está numa situação ruim, continue orando. Está sofrendo perseguição, continue orando, permaneça na fé. Se preciso for, até no último suspiro. Reconheça que Jesus Cristo é o Senhor. E que o Senhor Deus Altíssimo, para aqueles ateus, existe, como uma explosão criou tanta perfeição. Clame pelo Espírito Santo. O arcanjo Miguel existe, ele já me defendeu. O anjo da revelação existe, eu vi ele na minha frente, creiam em mim. É como diz Provérbios 13:17, eu só sou um mensageiro, sabe? Tentando ser um bom mensageiro, tentando ser um bom embaixador, para que meu testemunho chegue até o Vaticano. Hoje, depois de tantas coisas que me aconteceram, de tanto e do discernimento que veio quando o fogo desceu do sol ao Cristo e depois a mim, eu sei qual é a minha missão terrena. Mas sozinho eu estou sem conseguir. Olha no meu canal aí, sabe? Eu não sei publicar vídeo, eu não estou conseguindo, mas eu estou com Deus. Eu estou com Deus. E no tempo certo, meu testemunho eu quero que atinja o máximo de pessoas. Não é por dinheiro, que eu não preciso. Se um dia meus canais renderem alguma coisa, esse dinheiro será para doação todos os meses. Tenho fé, irmão. Eu só quero testemunhar pelo Espírito da verdade. E me foi prometido, presta atenção, irmãos, presta atenção aqui que eu vou dizer. Nós conhecemos da Bíblia poucos anjos, mas me foi falo, presta atenção, meu irmão evangélico, católico e espírita da caridade. Me foi dito
que eu receberia uma ajudadora e ela viria como uma leoa de fogo. Eu sei quem é ela, mas ela não sabe quem eu sou. Quando ela vê meu rosto, ela vai me conhecer e virá como uma grande ajudadora. Ela é conhecida nacionalmente. Porque na programação da emissora que ela trabalha, querendo ou não, pela programação, pelo texto falado, ela disse: por que ninguém previu isso com a Covid-19? Por que ninguém previu isso? Tá entendendo? Então ela vai receber um dos protetores do planeta. A Bíblia não fala nesse nome, sabe? Muitas coisas a gente tem que acreditar 100% no que está na Bíblia, mas a gente tem que descobrir coisas também, sabe, gente? Tem que descobrir coisas. Me foi dito, eu nunca tinha ouvido falar esse nome na minha vida, que um dos protetores desceria para visitar ela e falaria para ela vir para me ajudar. Parece loucura, mas creiam em mim, creiam. E se é loucura, deixa que eu seja um louco de Deus, mas tudo que o Senhor tem me mostrado está acontecendo. Me foi falo que Arariel, um dos defensores do planeta, iria até ela. Acredite em mim, irmãos. Para ela vir como uma leoa de fogo para mim, me ajudar como ajudadora. Irmãos, que Deus te abençoe e te proteja sempre, junto à família, familiares e amigos. Que o arcanjo Miguel acampa a teu redor, te livrando, te protegendo de todos os males carnais e espirituais, no nome santo do Senhor Jesus Cristo. Com o amor do Espírito Santo, para a honra e glória do único e verdadeiro, soberano, Deus Altíssimo. Amém. Irmão, se inscreva nesse humilde canal. Meu testemunho precisa chegar ao Vaticano.